Meu nome é Alessandro Machado e esse é mais um episódio do Código das Vendas. E o tema da nossa aula de hoje, para mim, é mega especial, porque de fato eu quero apresentar para vocês um resumo que eu fiz desse livro, que foi um dos melhores livros que eu li nos últimos meses. Quanto o assunto é sobre alta performance, eu faço questão de anotar, prestar atenção, resumir, ler com muita atenção, porque tem uma coisa em comum entre todos os profissionais de alta performance. Todos eles são tarados pelo resultado e são tarados por entregar além do seu limite, por vencer a sua própria expectativa. E eu fiz questão de anotar de forma resumida para que você, profissional de vendas, para que você, empresário, que está aí me assistindo do outro lado, tenha a ideia e a clareza dos gatilhos que são importantes para você vencer, para você ir além, para você estar dentro desse pequeno percentual de pessoas que têm alta performance nos seus resultados, tanto pessoais quanto profissionais. Então, pessoal, fique aqui na nossa aula porque a gente tem muito o que conversar, a gente tem muito insight legal para que você possa colocar em prática. Mas antes da gente começar, eu queria te fazer um convite. Já inscreveu no nosso canal? Então se inscreva no nosso canal, ative o sininho, porque o nosso papo reto aqui é sobre vendas, sobre alta performance, sobre mentalidade, sobre técnicas de vendas, sobre insights. Então semanalmente eu trago conteúdos que são relevantes para o seu crescimento. E para mim é muito legal ter você aqui do lado, batendo papo comigo, já comentando, já dando um joinha, já curtindo, já compartilhando com um amigo, com um colega, porque eu tenho certeza que esse assunto vai ser relevante para você. Então, pessoal, antes para a gente começar, eu preciso resumir o que de fato é alta performance, que eu anotei aqui para vocês. A alta performance, pessoal, ela não nasce de talento. Ela não nasce de motivação, que fique claro, nasce de disciplina sob o desconforto. Se você observar, todos os profissionais de alta performance, eles querem ultrapassar o limite. Eles querem sempre superar as suas próprias metas e, principalmente, as suas próprias crenças. Sabe por quê? Porque muita gente acha, às vezes até alguns de vocês que estão me assistindo, que profissional que é bem-sucedido já nasceu em berço esplêndido. E nesse livro aqui traz exatamente o contrário. O autor do livro, David Goggins, ele teve uma infância difícil, então ele veio de uma família muito humilde, ele teve obesidade, ele sofreu racismo, falhou várias vezes, ele tentou entrar, pessoal, no Navy SEAL e reprovou algumas vezes. Para que vocês entendam o que é Navy SEAL, é ele entrar na elite da marinha do exército americano. Pensa no nível de esforço, de preparo, de dedicação e principalmente o mental. Ele voltou, treinou e passou. Tornou-se ultramaratonista, um dos mais conhecidos dos Estados Unidos. Mas o grande diferencial dele, pessoal, nunca foi o físico. Foi, sabe o quê? Foi o mental. Quantas das vezes, pessoal, a gente tem uma ideia legal, a gente quer tomar uma decisão para a nossa vida, a gente quer dar um passo no nosso trabalho, no nosso negócio, e a gente é travado pela nossa mente. Quantas das vezes você que está aí me assistindo, até eu já passei por isso. Sabe por quê? Porque o conforto é gostoso demais. Está na nossa zona de conhecimento, está na nossa zona que a gente não precisa criar esforço, na nossa zona de conhecimento, tudo isso é gostosinho demais, mas também faz com que você estagne e que você não avance e que você também não cresça. Eu sei que tem muitas pessoas que tá ok, tá nesse nível. Mas eu sei que tem muitas pessoas que estão me assistindo aí que estão inconformadas de estar no mesmo estágio. Por isso que o mental ele é muito importante para a sua evolução física e pessoal e profissional. Primeiro a gente precisa controlar a nossa mente.
as nossas dificuldades, os nossos obstáculos. Isso aqui, pessoal, é tão inteligente que ela é treinada para que o nosso corpo e as nossas ações não gastem energia e nem esforço. Então, quando ele traz isso, que ele decidiu parar de negociar com a própria mente, eu anotei aqui para vocês o conceito central por trás de todos esses ensinamentos desse livro. Olha para vocês verem. A mente sempre tenta proteger você do desconforto, mas o crescimento ele exige desconforto. A maioria das pessoas vive tentando, ela tenta, mas ela, às vezes ela não está dando o seu máximo, porque ela evita a dor, ela evita a rejeição, ela evita o esforço e primeira coisa, ela evita a exposição. Então, pessoal, o autor desse livro aqui, ele indica o oposto, ele ensina o oposto. O que é o oposto? Busque o desconforto intencionalmente. Toda vez que você vai fazer uma ação que ela é fora da caixa, pensa comigo. Primeiro você vai evitar a dor. Primeira coisa que você vai pensar é o seguinte: isso é muito difícil, tem que aprender, tem que estudar, tem que fazer, tem que ficar até tarde, tem que dormir tarde, tem que acordar cedo, não tem tempo. Ó, você está evitando uma dor para não ter um desconforto. O outro passo, você vai querer evitar a rejeição. O que é a rejeição? Medo que as pessoas vão falar de você. Medo, às vezes, que está lá no próximo passo aqui, que é da exposição. Não vou fazer isso não gosto de aparecer. Na verdade, você até quer aparecer. Você só tem medo da exposição, porque você não se sente preparado. Você tem preconceito com si mesmo. Então, essa rejeição, o não querer se esforçar e o medo da exposição faz com que você não avance no seu processo de desenvolvimento, nas suas metas e nas suas ambições e automaticamente você não vai ter o resultado. Então, pessoal, busque o desconforto intencionalmente. A gente já falou disso em algumas aulas aí que antecede a essa, sobre a gente buscar fazer as tarefas mais difíceis no dia a dia. E quando você está buscando fazer as tarefas mais difíceis no seu dia, é você buscar não procrastinar. Você começar a fazer com aquilo que você tem mais dificuldade. E os princípios do livro, ele traz os conceitos da seguinte forma. Esse ensinamento aqui eu vou levar para minha vida e quero compartilhar com você. Presta atenção. Mas eu já queria te fazer um convite. Papel e caneta na mão e anote isso agora. A regra dos 40%. Quando você acha que chegou no seu limite, olha só que profundo. Quando você acha que chegou no seu limite, você está apenas em 40% da sua capacidade. Se a gente trazer tudo isso aqui para a prática, é exatamente sobre isso. Eu vou te trazer um exemplo. Você está na academia, treinando lá com o seu personal. Primeira coisa, na hora que você saiu de casa, você achou que era um saco. Você inventou 1000 desculpas para você não ir. Então você estava evitando a dor. Tô certo? Chegou lá, o seu personal vai te passar uma atividade física, um exercício, e ele vai te falar o seguinte: eu quero que você faça 10 repetições. E ele vai estar do seu lado. Automaticamente, presta atenção, você acha que chegou no seu limite, mas você está apenas em 40% da sua capacidade. Olha só. E aí, na hora que você chegar na 8ª repetição, seu corpo vai falhar. Você vai achar que seu corpo está falhando, que você não vai dar conta. Ele vai lá e te ajuda, você chega nos 10. Mas se ele chegar para você e falar que a partir de agora você vai fazer 15 repetições, sabe o que acontece? Você vai fazer os 10 com mais facilidade. Talvez você trave na 12ª repetição, porque a sua mente já está te informando que você já está perto de chegar no seu limite. E você, com muito custo, talvez com uma ajuda, você chega nas 15 repetições. E olhe só, o limite que vocês... Por que isso aqui acontece? Existe uma explicação por trás disso. O limite que você sente é emocional e não físico. Sabia disso? O primeiro limite é aqui. Eu estou chegando perto do meu objetivo, E aí o corpo, ela dá um sinal para o corpo começa a falhar, gastar menos energia,
porque você já está chegando. Por isso que todo final de trajeto, todas as vezes que você está chegando no seu objetivo final, você fica com o corpo exausto, porque é a sua mente trazendo sinais para o seu corpo e para as suas ações que você está chegando no limite. Que você não chegou lá, você não precisa gastar mais esforço. Então é sobre isso. Porque o limite que você sente, ele é emocional, ele não é físico. Olha só. Por isso que a gente consegue ir além. Tem uma questão muito legal, eu não vou lembrar, mas eu vou pesquisar. Quem lembrar aí do nome desse filme, já coloca aqui nos comentários, que é um treinador. Esse treinador, o que, que ele faz? Ele treina um time de futebol americano. E esse time de futebol americano ele está treinando, é um time que tem muita dificuldade, ele começa a passar um treinamento. E ele pega um desses jogadores e faz um desafio. E ele sozinho chega até um certo limite do campo, engateando, fazendo aquela atividade. E aí ele vira para um outro amigo, pede para ele subir nas costas dele, coloca uma venda e fala: agora você vai ultrapassar o seu limite. Só que no emocional, ele não está enxergando o seu limite. E ele vai. E aí o treinador fica, mais um pouco, tá chegando, vambora. Ele consegue atravessar o campo dele. Porque a mente dele não enxergou o limite. Por isso que eu vi vários autores de livros de alta performance como esse. Uma vez eu li uma questão que o cara fala assim, cara, na minha empresa eu não coloco meta. Eu falei assim, porra, o cara não coloca meta? Que loucura! Quando eu li aquilo eu não acreditei. Mas ele traz uma mentalidade, ele traz uma frase que, e na verdade ele alinha isso na prática, que fala o seguinte, eu não tenho meta, mas o meu time e eu preciso entregar sempre o meu melhor todos os dias. Se hoje eu fiz X, amanhã eu vou fazer XX. Sempre o meu melhor. A minha meta é sempre o meu melhor. E olha para vocês verem, chega no final do mês, ele consegue bater o seu resultado. Ele sempre vai entregar o melhor. Então é muito sobre isso. Toda vez que eu ponho um objetivo, que eu estou chegando nesse objetivo, a minha mente manda sinais para o meu corpo se sentir cansado e aí eu travo. Guarde, e agora eu vou trazer para vocês, pessoal, algumas dicas de como melhorar isso. Toda vez que vocês tiverem essa insegurança, esse medo de sair, na verdade, da zona de conforto, essa falta de coragem, você vai fazer esse exercício. Guarde provas da sua superação na sua trajetória. Quando bater aquela insegurança, você vai revisar momentos que foram difíceis que você venceu. Você vai relembrar metas que você achou impossível, que você alcançou. Você vai tentar achar detalhes que fez você alcançar aquele objetivo. Você vai fazer esse exercício para que você tenha a confiança real, porque ela nasce da memória de esforço e de exemplos de superação que você teve na sua trajetória. Então, todas as vezes que você tiver esse medo, que a sua mente mandar mensagem para que você não saia da sua zona de conforto, você vai fazer um exercício para trazer as memórias positivas de superação que você teve na sua carreira. Seja profissional, seja pessoal, seja numa atividade física, no que quer que seja. E o autor traz um exemplo também que eu gosto demais, que é construa calos mentais. Não, Alessandro, agora você foi longe. O que é construir calos mentais? Calos, pessoal, não aparecem sem atrito. O que quer dizer? Calos só aparecem no esforço, na mão na massa. Porque a rejeição constrói a resistência e pressão constrói maturidade. Você não cresce evitando a dor, você cresce suportando a dor. Então, pessoal, nesse item que eu quero trazer aqui para vocês, nesse ensinamento 4, na verdade é uma dica. Quantas das vezes a gente começa a se vitimizar? Várias vezes a gente se pega vitimizando. Às vezes por uma meta que a gente não conseguiu bater, a gente começa a culpar
todo o nosso time, a nossa empresa, os líderes do nosso time, o lead que eu não recebi, o suporte que eu não recebi, e a gente começa a não trazer a autorresponsabilidade. Nesse livro aqui mostra que na infância desse autor, do David Goggins, ele sofreu bullying por muitas outras coisas, e ele se sentia culpado, se sentia um bosta. Mas na mesma hora que ele se viu autorresponsável daquilo que ele pensava, sentia e praticava, ele começou a exercitar a mudança das suas ações. E aí sim ele conseguiu avançar. Ele não levava mais nada para o pessoal, ele absorvia e trazia aquilo como um motivador para que ele possa avançar e ser melhor. Toda vez que você se vitimiza, você passa para aquela consciência de criança. Porque você é um coitadinho, você passa a ser um coitadinho ali, ó. Você precisa de proteção, de afeto, de cuidado. Só que você é adulto. Você tem uma família para criar. Você tem pessoas talvez para alimentar, pessoas abaixo de você. Então você tem que ser responsável. E profissional de alta performance, ele não se vitimiza. Ele vai além. Ele lidera. Ele avança. E ele entrega sempre, sempre o seu melhor. Então, Goins, aqui nesse livro, ele assume a responsabilidade total, sem desculpa, sem terceirização de culpa. E agora eu trago uma pergunta para você. Sinceramente, o que depende exclusivamente de você para que você possa alcançar os seus resultados? Se você responder essa pergunta de forma sincera, sem culpa, você vai perceber uma coisa. Você vai perceber que quase 100% você é o responsável. Praticamente 100% você é o responsável. Ah, eu não vendo porque quem é o responsável? Quem é o responsável de prospectar? Quem é o responsável de atender bem? Quem é o responsável de estudar? Quem é o responsável de criar autoridade de referência? Quem é o responsável? O que você está fazendo para melhorar? Porque é muito mais fácil culpar terceiros pela falta. É muito mais fácil. Isso está e é o maior exemplo da zona de conforto. Achar culpados. É o maior exemplo da zona de conforto. E a responsabilidade radical, que é a pessoa madura, aqui a gente está falando de adulto, de profissional que quer ter alta performance. Qual que é a mentalidade que esse profissional constrói? Você controla. Você precisa identificar o que de fato você controla. Você controla a sua rotina, o seu esforço, a sua disciplina e a sua preparação. Isso você controla. Se você é um cara desorganizado, o que está no seu controle? Se organizar melhor, através de uma boa rotina, para ter previsibilidade. Se você é um cara que está faltando entrega de resultado, você precisa se esforçar um pouco mais, ter mais disciplina, se preparar mais. Isso está na sua mão. O que você não controla? Às vezes, resultado alheio, opinião dos outros e as condições externas. Isso você não controla. Se a gente conseguir focar no que a gente controla, o resultado vem. Alta performance, pessoal, é obsessão pelo processo. Obsessão pelo processo. Porque, pessoal, principalmente a gente que trabalha com vendas, você vai ver, você vai lembrar, alguns profissionais vai lá, pum, bate a meta. Só que às vezes aquela venda caiu no colo. E aí ele bateu a meta. Mas a gente precisa entender se esse cara está fazendo o processo, se ele tem previsibilidade, se no próximo mês todo o processo que ele fez vai refletir em resultado. Você está dando sorte. O que está acontecendo? Como está sendo o seu processo? Então, pessoal, alta performance ela é obsessão não pelo fim, mas pelo processo. Um cara que pratica atividade física, um cara que treina, ele tem um processo de treinamento todos os dias. Ele não chega lá despreparado querendo vencer. Ele se prepara. E ele dedica muitas vezes mais no treinamento do que na competição. E pessoal, nunca é hora de parar. Isso aí pra mim, cara, só o título desse livro já me fez comprar. Nunca é hora de parar. E quantas
pessoas estão aí que falam o seguinte: ah, na hora que eu tiver X anos eu vou parar, eu vou desacelerar, vou fazer isso. Porque eu preciso aproveitar a vida. Aí a gente tem gente de 25, 30 anos falando a mesma coisa. E se eu morrer amanhã? E se? E se? E o e se começa a aparecer na sua vida. Se o e se começa a aparecer na sua vida, aí, meu amigo, você já absorveu a zona de conforto. Porque a pessoa que é obstinada, se você estudar as maiores referências de business do nosso país, do mundo, essas pessoas são taradas por resultado, por vencer. Elas não pensam em parar, porque elas têm paixão pelo que elas fazem. E esse é um grande diferencial. O erro da maioria das pessoas, quando está atrás, ela acelera. Quando ela está na frente, ela relaxa. Disciplina verdadeira, pessoal, vem de consistência. E o livro, pessoal, ensina muito sobre consistência. Você não vence por estar motivado. Você vence porque decide quem você é. Esse é o primeiro ponto. Quem é você? Se apresente. Quem é você? O que você quer para a sua vida? O que você está fazendo da sua vida? Você vence porque você decide primeiro quem você é, a sua identidade. Agora eu te faço uma provocação. Quem você é quando você está cansado? Quem você é? Que tipo de pessoa você é quando você está cansado? Quem você é quando ninguém está olhando para você? Ninguém está prestando atenção em você? Quem você é? Você é aquele tipo de profissional que as pessoas, seu supervisor, seu gerente, seu líder, o empresário precisa ficar te olhando o tempo todo para ver se você está fazendo algo que é da sua responsabilidade. E aí vem, você é criança ou você é adulto? Você precisa de alguém mandando ou você tem a autorresponsabilidade de executar o que está nas suas tarefas, as suas metas e os seus objetivos? Quem você é quando você recebe o não? Você aceita o não? Você busca o sim? Se prepara melhor para contornar aquela objeção enquanto vendedor? A identidade, pessoal, ela é construída nos dias difíceis, porque nos dias fáceis é tudo muito bom. É tudo relax, é comemoração, é lifestyle. Mas enquanto tá difícil, quem você é? Qual é a sua identidade? E aí, pessoal, eu queria passar para vocês aqui um exercício de diagnóstico de limite. O que é isso? Você vai escrever no papel e na caneta que você tá aí na sua mão, na sua frente, que eu tenho certeza que você é um cara que está anotando tudo que a gente está conversando. Você vai começar a anotar essa pergunta. A resposta dessa pergunta: onde eu estou me poupando? Qual desconforto eu estou evitando? Em que momento eu desisto cedo demais? Isso aqui você vai começar a se conhecer, saber qual que é a identidade por trás, quem é você. E aí depois você vai fazer um desafio de 30 dias. Você vai escolher uma ação desconfortável para você repetir diariamente por 30 dias. E aí, pessoal, vou deixar aberto aqui. Pode ser profissional e pode ser pessoal, pode ser física. Se lá no seu trabalho você tem dificuldade de atender X cliente, se coloque em prova para você diariamente fazer o dobro que você faz ou crescer proporcionalmente ao resultado que você quer, fazendo o processo e chegar nesse resultado no final do mês. Então, pessoal, se você, por exemplo, se você faz 20 contatos, experimente fazer 30, 40, 50. Qual que é o seu limite? Qual é a sua identidade? Se você estuda, se você não estuda, comece a treinar estudar meia hora por dia, todos os dias. Depois 1 hora por dia, todos os dias. De temas que são relevantes para que você aperfeiçoe ou o seu físico, ou o seu mental, ou o seu trabalho, o conhecimento técnico. O objetivo, pessoal, aqui não é o resultado, é fortalecer e educar isso aqui. É isso aqui. Porque o mercado, pessoal, ele não promove os mais talentosos, infelizmente. Na verdade, felizmente, porque tem muito talentoso aí na sua zona de conforto. Ele promove
os mais resistentes. É o que aguenta. A excelência, ela não escolhe favoritos, escolhe quem aguenta de fato. Então, pessoal, a pressão, o que ela faz com você? Ela te impulsiona a dar o seu máximo. Por isso que a sua mente tem que estar preparada para a pressão. E são pouquíssimas pessoas que aguentam. E como são pouquíssimas pessoas que aguentam, a gente começa a olhar, se a gente estiver preparado, o oceano azul pela frente. Porque se você suportar e aguentar e ser resistente, pode ter 1000 talentosos aí na sua frente, que no final do dia, você vai assim, esse cara pode ser top, esse cara pode ser bom, mas ele não vai me vencer. Sabe por quê? Porque eu não paro. É sobre isso. Então, cara, anote todos esses ensinamentos e sabe de uma coisa? É isso que você quer? É onde você quer chegar? Vai pra cima. Não pare. Seja resistente, porque a sua hora vai chegar. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Código das Vendas. Eu tenho certeza que eu consegui conectar com você. E se eu não conseguir, me dê a oportunidade que toda semana eu estou aqui com você, porque o assunto é sobre vendas, é insights e técnicas sobre vendas, trazendo conhecimento, técnica, para que você possa aplicar no seu dia a dia. Porque o meu compromisso é com o seu desenvolvimento. Vamos para cima, bora vender.